ainda no plano perfeito da salvação. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. É meu desejo, é minha vontade, é minha oração, já nesse início de vídeo. E eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda. Na verdade, essa pergunta é retórica. Quem somos nós? E quem é Deus? O quanto de justiça, o quanto de perfeição, o quanto de santos, o quanto de perfeito, o quanto de único, o quanto de autêntico eu e você somos. E quanto Deus é tudo isso e ainda um pouco mais. Reflita comigo. E para ajudar você nessa reflexão, antes de pegarmos o livreto, que é o 5º vídeo, nós estamos aí nessa sequência, nessa empreitada aí, né? Como foi seu dia, como foi como você tem passado, como passou seu final de semana. É isso aí, mais um dia, você está vivo. Você está me assistindo? Sinal que você está vivo. Sinal que você olhou lá no obituário, no jornal, e não encontrou o seu nome. Motivos para para você louvar a Deus, para você agradecer por estar vivo, por estar respirando, por estar aí, ó, suas mãos abrindo, fechando, né? Pois eu costumo refletir. Eu, às vezes, por exemplo, não tenho olho direito, mas eu tenho o esquerdo, né? E quem não tem nenhum olho? E quem não pode enxergar? Então, sempre encontrar um motivo para sermos gratos. Então, com esse motivo de sermos gratos, reconhecendo que Deus é santo, porque hoje vamos falar sobre o caráter de Deus, e hoje vamos falar sobre a justiça, o quanto Deus é justo e o quanto nós somos justos, né? Então vamos refletir sobre isso hoje. Mas eu quero te pedir, porque falar de Deus é abrir a palavra, é falar da palavra, pois a palavra dele tem garantia, a palavra dele é viva e eficaz, e o Espírito Santo que repousa em nós e que está usando a minha boca para comunicar algo a você, e que você pode em pensamento já começar a falar com esse Deus que habita o Espírito Santo, né? Parte da Trindade, o poder do Senhor, pode começar já a falar com ele, que ele vai usar minha boca para falar ao seu coração, à sua mente. E a palavra que transforma, que renova, que cura, que liberta e que leva para o céu, vai ser transformada e ser comunicada por ele, não por mim. Eu nada sou, apenas um instrumento. Então eis-me aqui, Deus. Vamos lá. 1 João, capítulo 5 e versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Vamos lá? E diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Só isso. Só isto. Ô benção. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Esse faz parte de um contexto de um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo amado. Não é que ele não amava os demais, mas ele se sentia amado. Então ele falava da perspectiva dele para as pessoas. E assim foi escrito, e assim deixou escrito para que hoje nós possamos estar meditando e refletindo nessa palavra que é viva e eficaz. E ele dizia: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? É uma exclamação zona. Amém? Assim seja? Tudo bem? E aí você pode refletir um pouquinho. Idolatria é pecado diante de Deus. É abominável ao Senhor. Há um só Deus, há um só mediador e há um só Salvador. Deus, Yahvé, Yeshua e Jeová. O grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, guia, intercessor, mediador. Aquele que, sendo Deus em nós, o Deus Espírito Santo, a força, o poder, né, o poder sobrenatural, ele em nós, por nós e através de nós, intercede a Deus Pai, ao trono da graça. E como é que ele intercede? Ele conhece, porque ele é Deus onisciente, onipresente, transcendente, soberano total, né? Porque é esse Deus que habita os céus, a terra e em todo lugar e está dentro de nós. Ele conhece todas as linguagens, mandarim, inglês, português, espanhol. Ele conhece todos os dialetos, todas as línguas existentes no mundo. Ainda assim, ele intercede por você ao Deus Pai
com gemido inexprimível, ou seja, é de tal intensidade, é de tal força, é de tal ímpeto, de tal, sabe, amor e cuidado, e que ele faz isso que palavras humanas ou palavras que seja dos anjos, de qualquer tipo de linguagem, não consegue exprimir, de tamanha intensidade que ele está intercedendo por você neste momento agora, pelo seu pedido. Mas você tem fé para receber? Porque Jesus fazia o milagre, a tua fé te salvou. A tua fé te libertou. A tua fé, a tua fé. Então só tem um jeito de acessar os seus milagres, a sua bênção, aquilo que você deseja, através da fé. E não é a fé no Flávio, ou qualquer que seja. Eleva meus olhos para os meus problemas. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor, que fez os céus e a terra. O grande Deus. O grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O meu Deus, o seu Deus. Então vamos continuar aqui. Como tema hoje, Deus é justo. E nós? Guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, somente a Deus, o soberano, devemos adorar, devemos nos prostrar. Somente Ele merece toda adoração, louvor, honra, hinos. Somente Ele merece a nossa fé, merece a nossa reverência, pois Ele é digno. Ele amou nós de tal maneira, e Ele enviou o teu Filho para morrer por nós. E o teu Filho, amor sacrificial, deu a própria vida no cruz do Calvário para nos redimir de volta para Deus, comprando a preço de sangue. Mas Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive no céu para a eternidade. E vive dentro de você também, o Senhor Jesus. Então, esse é o amor, esse é o Deus que merece ser adorado. E muitas das vezes nós idolatramos coisas, pessoas, carro, casa, conta bancária, uma posição social, o eu posso idolatrar eu mesmo, idolatrar um corpo sarado, né? E nós somos passivos de idolatria. Vira e mexe e a gente é pego nessa situação. Por isso a palavra diz, vigiai e orai para que não caia em tentação. Porque idolatria é pecado. E pecado afasta nós de Deus. E aí nós, longe de Deus, infelizmente estamos na ruína. Mas perto dele, somos mais que vencedores. E vamos lá. Deus é justo. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele próprio. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. É isso aí. Isso está em Salmo 11, versículo 7, Deuteronômio 32, versículo 4. Pode conferir lá. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através da sua criação, registrado em Romanos 1, versículo 20 ao 32, e também através de suas consciências, Romanos 2, 14 e 16. Eclesiastes diz que dentro de cada um de nós existe o desejo pela eternidade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Né? Antes mesmo de você receber o Espírito Santo, antes de você convidá-lo para morar na sua vida, morar em você, existe um vazio dentro de cada um de nós, que só Deus preenche, mais ninguém. Tá? Isso, o livro do pregador, Eclesiastes 3:11. Ele também revelou mais claramente por meio da sua palavra, que é a Bíblia, Salmo 19, versículo do 7 ao 11, e julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará todos de acordo com o mais estrito padrões de justiça e equidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Lembra disso, todos nós um dia haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor.
E eu quero te dizer que, por experiência, e creio que você já passou por essas experiências, o julgamento já acontece aqui. Boa parte do julgamento já acontece aqui. Então, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, vem de retorno para você. Então, muito atento a esse caso. E se semear bem, semear, né? Diz um ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. E é bem por aí. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para o julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra o povo com retidão. Salmos, capítulo 9, versículo do 7 ao 8. Porque Deus não há de trazer o juízo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, acabei de falar, o que você pratica, o que você faz. Ele há de trazer juízo. Até as que estão escondidas, aquilo que você faz escondido, que o pastor seu não vê, que a tua família não vê, que o teu filho não vê, que a tua esposa não vê, Deus está vendo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Os ouvidos dele e os olhos deles estão sobre toda parte. Tá? Ninguém esconde de Deus. Salmo 139. Quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14 também diz. Também Provérbios 5, 21, 15 e o 3. E Hebreus 4, 13. Parando aqui um pouquinho, são versículos que você pode estar voltando o vídeo e depois examinando para poder ver a veracidade e a verdade. Eu gostaria de estar lendo todos eles, porém te peço perdão porque se fizermos assim o vídeo fica muito longo. Às vezes a maioria não assiste, né? Infelizmente. Mas tem conteúdo e é verdadeiro e você pode ir lá, por isso que eu quero que você volte o vídeo. E se está te fazendo bem e se Deus está falando com você, compartilha, curta, se inscreva e mande para mais pessoas, para que assim nós pratiquemos o ID do Senhor e que para que nós possamos também fazer parte do ministério do Senhor e evangelizar através, né, da palavra, através da palavra. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso está registrado em Jeremias 17, 10. Também em Hebreus, Nova Aliança 9 e 27. Ele esquadrinha rins e corações, mentes e pensamentos, cada um de nós. E de acordo com nossas ações, ele dá a retribuição. Lembra que eu falei que a questão da justiça de Deus já acontece aqui? Isso está registrado em Provérbios 5, 21, 15, 3, Hebreus 4, 13 e Eclesiastes 12, 14. Então, tudo que vamos fazendo, a retribuição, seja para o lado bom ou negativo, ou seja, semeia o bem, vai colher o bem pelo Senhor. Não é nem ninguém daqui não, por Deus. E o mal também, porque nada fica escondido aos olhos do soberano. Aqui eu já li, devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas uma consequência de seu caráter justo e uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade, não seria amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada, logo se autodestruiria. Você já conheceu esse Deus? Te faço uma pergunta. Conheceu esse Deus? Já se rendeu a ele? Já reconheceu Jesus como o único Filho de Deus e disse, salva-me, eu aceito ao Senhor como meu Salvador? Se não fez, eis o momento, é fácil. Senhor Jesus, eu reconheço tu como o Filho de Deus e eu desejo que o teu Espírito more em mim. Pronto, você já é servo do Senhor, você já é serva do Senhor e a partir de agora a sua vida começa a ser mudada. Vamos lá. Uma coisa é falar de Deus, outra bem diferente é encontrar a sua glória na Bíblia. Uma coisa é falarmos de Deus, outra é meditar na palavra, é ler a palavra, é estar buscando ao Senhor todos os dias através da Bíblia. Quando Deus é um verdadeiro conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos. E Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então,
caímos para uma condição muito rebaixada por causa dos nossos pecados contra Deus. Então aqui terminamos aqui sobre o caráter de Deus. As leis do Senhor não é como 1 João 5, capítulo 5, versículo 3 e 4, não é penoso. Ela é para nos corrigir. A lei do Senhor é para nos criar uma liderança e para que a gente tenha, né, um norte. Então as leis, imagina aí, sem as nossas leis hoje terrenas, que são baseadas e tiradas dentro dos 10 mandamentos, que é a lei do Senhor. Toda a lei. Se você não sabia, saiba. Mais um exemplo. Maioridade, pode isso, pode aquilo. Ou seja, quando você... Imagina você dar um carro a uma criança de 4 anos. Né? Imagina o estrago que não vai fazer. Imagina... E por que maioridade para dirigir? Porque consciência, compromisso, né? Condições de operar a máquina, enfim. Então, as leis, quando praticada de forma correta, ela não nos pune, pelo contrário, ela abençoa. Então, se o guarda te para e você está irregular, você sabe que ele vai te punir. Mas se ele para e você está tudo ok, você fica feliz e vai embora. Por quê? Porque não houve transgressão. Então, as leis não é para nos ofender, mas para equilibrar toda a situação e para que a gente tenha uma liderança. Assim é também na vida espiritual. Então, tudo ele fez pensando no nosso cuidado. Né? E Salmo 119, versículo 11 é muito claro. Escondi a tua palavra no meu coração ou no meu intelecto, num lugar mais seguro, num lugar precioso, como um tesouro, para não pecar contra ti, ó Deus. Mas como é que você esconde algo que você não conhece? Você precisa ir à palavra todos os dias, através da oração, jejum, súplica, intercessão, ação de graça e meditação, para que o Senhor fale a você e para que a palavra comece a ser plantada dentro de você, enraizada dentro de você, para que você realmente esconde. Porque eu não tenho como esconder aquilo que eu não tenho. Né? E se eu estou escondendo num lugar precioso, eu considero que seja uma joia, né? Que o Evangelho de Jesus deixou muito claro. É como aquele que achou um bom tesouro e vendeu tudo que possuía para poder preservar aquele campo, porque é um bom tesouro. Assim é o Evangelho. Né? Essa foi a parábola que Jesus usou para poder mensurar a questão do Evangelho. E vamos entrando aqui então para o caráter da humanidade, e hoje a gente para por aqui, amanhã a gente continua, creio que vai ser o 6º vídeo, e eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te consagre, e eu espero que o Espírito Santo tenha te dado aquele abraço, e você tenha se entregado, você tenha confiado nesse Deus que é digno de confiança, tá bom? Deus te abençoe.